dando continuidade, antes da gente de fato começar a nossa movimentação e tudo mais, definir isso no nosso script, a gente deve primeiramente configurar o nosso ambiente. Como assim, Gabriel? A gente deve primeiramente em nosso projeto, aqui em cima, configurações do projeto e mapa de entrada, ou input, como diriam. Aqui você pode definir uma nova ação. A gente vai definir a ação como cima, para ser uma ação para se movimentar com o W para cima, a movimentação para se movimentar para baixo, com o S, para a esquerda, com o A, e para a direita, com o D. O WSD, famosão. Você vai definir aqui as posições. E também, já aproveitando, já pensando um pouco no futuro também, deixa aqui. Eu também recomendo você colocar o dash, porque nós vamos ter uma opção de dash no futuro aqui, que vai ser com o space. E também, aproveitando, dá para colocar a opção de tiro, que a gente vai ter também, porque como a gente está tratando de Hotline Miami, um jogo de tiro, um jogo de porrada, então precisa ter essa opção, que de fato vai ser o nosso M1, mouse esquerdo do mouse. Definindo aqui, você já vai ter basicamente todo o mapeamento de entrada de informações, e agora a gente vai poder de fato dar início ao nosso código de fato. Então aqui a gente vai adicionar script, aí aqui você vai definir um nome, você vai herdar alguns critérios, no caso aqui ele vai estar herdando desse jogador, aqui ele está falando character body, mas é o jogador, e a gente vai iniciar. Pois bem, agora começou a parte divertida. Aqui a gente vai definir todos os critérios que a gente quer utilizar ao nosso favor, como por exemplo a movimentação e tudo mais. O que a gente geralmente faz aqui é geralmente deixa umas informações como por exemplo movimentação como constantes. Então a gente pode começar aqui, por exemplo, à primeira vista, colocando um const speed ou velocidade, como você preferir colocar. Eu vou colocar em inglês porque eu acho muito mais fácil para mim. Const speed, você pode também definir uma const de dash speed. Aqui a gente pode definir com um valor, sei lá, vamos definir um valor 600, para ser bem rapidão mesmo, é um dash bem potente. A gente pode definir também o tempo que esse dash ocorre, de fato. Então, dash limit não, time, limit é outra coisa. A gente pode definir um tempo aqui como, por exemplo, 0.13, 14, tantos que seja. A gente pode definir basicamente um timer para ele, para justamente não ficar spamando ele a todo instante, Aqui eu vou colocar um timer de 0.1 para ser tipo 0.5, vai, para não poder ficar spamando ele toda hora, Mas geralmente é mais legal ficar spamando, Aqui a gente também pode colocar tipo o que seria exatamente, se colocar essa função como false, para quando ele dá o dash ser de fato um atributo que ocasione, de fato, o dash, isso que eu quero falar, deu uma travada no cérebro. E aqui a gente vai colocar nossa função, que a gente pode colocar nossa função como physics process, que é basicamente toda a parte de funcionalidade física do nosso código. Aqui a gente vai definir só como delta mesmo, não precisa definir esse float todo aqui não. E aqui a gente vai começar de fato as brincadeiras. Aqui a gente vai poder dar um input, que vai ser o input do nosso vetor, que basicamente vai ser aquele movimento, de que o sistema vai compreender que vai ser um movimento, Tipo, tal vetor vai ser clicado, então vai ter esse input para tal direção. Então, aqui no caso vai ser um get action strength, isso. Que aqui vai ser definido por aqueles critérios que a gente definiu lá quando a gente foi arrumar o nosso ambiente. Então, por exemplo, aqui vai ser o nosso direita, aí depois vai ter o nosso get action para a esquerda. Opa, minúsculo. Além disso, opções básicas aqui. A gente também vai ter a opção da esquerda para a direita, para baixo, enfim. Cabe ressaltar também que antes de começar esse código, é importante você também, por exemplo, aqui que eu já fiz o código anteriormente, então eu já tenho mais ou menos em mente, você também precisa exportar, Então, export, por exemplo, que a gente vai usar depois, que vai ser o bullet scene, que vai ser basicamente a cena da bala, que vai ser bem relevante para quando a gente estiver exportando lá lá na cena de fato, no principal, para a gente não ter aqui qualquer problema aí, com relação a isso mesmo. Tá, tudo bem. Aí agora a gente vai aqui também poder definir
por exemplo, o nosso dash, né? Então a gente pode fazer um if input.isAction, just press it. A gente pode definir aqui como, por exemplo, o dash. A gente foi definindo lá quando a gente estava escrevendo. A gente pode colocar aqui os critérios que a gente colocou. Aqui eu já tinha meio que feito então aqui, só para deixar mais rápido o processo de fato, né? Então aqui, basicamente, se acontecer o dash e ele não está realizando o dash no momento, então o dash é true, a opção, né? Que eu havia mencionado anteriormente, e vai basicamente pegar esse timer, né? Vai resetar esse timer, e vai basicamente pegar a velocidade, que é o input, mais a movimentação do dash. Então ele vai multiplicar isso e você vai ter aquela movimentação para frente de fato, né? Além disso, né, você pode definir também como, por exemplo... Ah, não ficou legal, não tá legal isso aqui. Como eu havia mencionado anteriormente, de fato, né, nossa movimentação aqui já está pronta, né, como vocês podem perceber aqui pelo formatinho, né, do nosso círculo, né, nosso sprite aqui rodando nessa tela em preto, e de fato já dá para ter uma base basicamente do que você pode fazer, né, com o Godot. Porém, de fato, né, o que está faltando agora é a gente poder dar umas balas, né, de fato fazer uma coisa mais divertida, interativa, de fato, e mostrar de fato como se de fato desenvolve, né, essa principal parte do jogo, né. Então você vai vir aqui, instanciar filho, e você vai definir um nome aqui conhecido como área 2D. Você vai vir aqui, vai em criar, e essa área 2D vai servir basicamente como se fosse a nossa bala. Então, nessa área 2D, você vai definir uma colisão para ela, no caso, né? Vai vir aqui em Collision, Shape 2D. Você vai definir uma colisão, você pode definir como uma cápsula nesse caso, né? Porque eu acho que é mais, de fato, observável, né? Uma cápsula. Você pode definir também aqui, né? O tamanho dela, né? Você pode vir aqui, clicar aqui, diminuir um pouco a cápsula aqui, colocar uns valores um pouco menores, assim, para ser de fato um objeto um pouquinho mais, né? Enfim, você pode definir esse tamanho aí que você quiser. Eu preferiria diminuir o máximo possível, mas está com dificuldade aqui. Tá, vamos deixar assim, que assim já dá pra entender mais ou menos, né? Deixa eu ver, vou colocar 9. Ok. Essa vai ser basicamente a hitbox. Está um pouco grande ainda, eu diminuiria bastante ela ainda. Eu definiria aqui um pouquinho assim, ó. Enfim, deixei ele um pouco menor, mas tudo bem. Essa é a nossa hitbox. E de fato, dá pra colocar também o nosso sprite, obviamente, né? Para de fato colocar uma corzinha nessas balas, não fazer apenas uma bola branca saindo, né? Aqui a gente faz o mesmo processo do último código que a gente fez, né? Do último jogador que a gente fez, né? A gente vai vir aqui e vai adicionar como salvar ramo como cena. A gente vai definir aqui, isso aqui como bala TSCN, que é basicamente a cena, né? E aqui a gente vai poder de fato colocar o nosso próximo ícone, né? Que no caso aqui eu defini como a balinha, que é uma outra imagem que eu coloquei. Você pode colocar várias imagens se você quiser, você pode definir os sprites que você desejar. Eu não coloquei muitos recortes aqui, tá meio feio ainda, tá meio bem rudimentar, mas de fato tem um certo carisma. Pelo menos eu acho que tem um certo carisma. E aqui a gente tem a nossa balinha, e aqui a gente pode definir a nossa escala para ela. Vamos definir uma escala bem pequena mesmo. 0.02. Bem pequenininho mesmo. Mal ser visível pra gente, tá ligado? Só saber que tem, ó. A balinha tá saindo ali. Vou aumentar um pouquinho a balinha. Vamos aumentar um pouquinho a balinha aqui. 0.5, 0.5. Não acho muito grande agora, pera lá. A maior parte do tempo você vai ficar nessa daí de tipo, será que é muito grande isso aqui? Esse objeto é muito grande pra essa tarefa que eu tô propondo ele? Enfim. Aí aqui da mesma forma que a gente fez anteriormente, né? A gente vai vir aqui na cena da bala, de fato, e a gente vai vir aqui e vai adicionar script. O script vai colocar aqui bala GD, é da área 2D, que é basicamente o critério que a gente usou, né? A gente vai criar aqui, e aqui a gente vai ter que, de fato, fazer o nosso código da nossa bala. O que acontece? Com relação a este código também, nós vamos precisar mudar algumas coisas do nosso jogador, que inclusive, né, ele vai precisar ter umas funcionalidades como, por exemplo, a de tiro. Então, vamos definir aqui, né? Aqui, um pouco depois da funcionalidade do function, né, a gente pode vir aqui e definir uma função de tiro. Então, if input.isAction just press it, a gente pode colocar aqui tiro. Basicamente, se ele efetuar a opção de tiro, ele vai estar dando o tiro.
Esse chute a gente pode definir aqui em cima, né? A gente vai ter que vir aqui e exportar da nossa cena da bala, né, de fato, essa funcionalidade, né? Essa cena da bala a gente vai ter que fazer essa cena de tiro de fato. Além disso, a gente precisa também definir nossa função de atirar, né? Então a gente vai vir aqui, função chute, porque a gente acabou puxando ali em cima, né? Como você pode ter percebido aqui, né? Essa função de chute, basicamente, ela vai ter como principal ponto, né? Basicamente, se referenciar à próxima função que a gente vai definir aqui na bala. Mas enquanto isso, né, a gente vai colocar aqui então, tipo, por exemplo, deixa eu colocar enquanto ela for null, enquanto for null, enquanto a opção no bala for null, ela vai apenas printar ali no nosso terminal bullet scene não definida. Que basicamente vai ser nosso critério para dizer se está ou não indo, né? Vai ser esse retorno de fato. Return. Além disso, a gente vai precisar verificar se a bala de fato ela está nesse, como posso mencionar, né? Ele vai estar nessa cena, né? Ele vai estar nessa hierarquia desse nó, né? Que é que a gente trabalha com bastante nó e tudo mais. Então, esse conhecimento aí, de fato, ajuda bastante a gente. É um conhecimento que, de fato, eu ainda estou aprendendo enquanto estou desenvolvendo esses vídeos. Então, tanto quanto desafiador. Mas é divertido. Além disso, a gente vai colocar a bala no mesmo mundo do player, né? Porque ele vai ter que estar saindo de algum lugar, né? Então, acho que o melhor critério é você estar saindo, pelo menos, da frente, né? Da posição que o player vai estar, por assim dizer, olhando, né? Ou o personagem dele vai estar se mexendo, né? A gente vai definir aqui um filho, né? E vai ser a bullet. Além disso, a gente vai colocar a bullet com a posição do player, né? Bullet.position, como sendo a posição do player. E por último, mas não menos importante, a gente vai colocar a direção de onde está saindo essas balas, porque ela vai estar saindo da direção, ela vai estar se originando, né, do player, porém ela vai estar tendo que sair na direção de onde o player está olhando. Então, dependendo do input que o player vai colocar, né, vai ser esse input get action strength novamente, seja ele para a direita, seja ele para a esquerda, aquilo que eu já tinha mencionado anteriormente, inclusive dá até para a gente puxar para aqui. A gente vai definir de fato se para onde está saindo esse projétil. Aqui. Uhum. E depois disso, a gente vai colocando mais um if para caso a direção padrão seja parada, né? Porque aí ela precisa ir para alguma direção. Como não vai estar, o player não vai estar movendo para nenhuma direção, ela precisa apenas lançar para direção padrão, né? Que vai ser para a direita. A gente vai definir para a direita, né? A gente pode definir, por exemplo, para outra direção, né? De fato, a gente pode definir aqui, por exemplo, para left, se a gente quiser. Opa, peraí, desculpa. Eu coloquei aqui vector 2.left. Isso. Né, que é a direção para casa de parada. E por fim, né, a gente coloca aqui bullet.direction igual a dir.normalized. Sempre normalizando no final ali, né? Tá, ele tá dando esse caso aqui pelo fato que a gente não fez a nossa bullet scene ainda, né? Que vai ser a próxima parte que a gente vai estar desenvolvendo aí pra vocês. Dando já sequência aqui, né? Eu estou separando esse vídeo em vários cortes pelo fato que é um vídeo bastante grande, de fato, né? Vai ocupar toda a memória do meu PC. Mas aqui mesmo, né? Na tela de bala, né? A gente vai ter que, além disso, né? A gente definiu aqui o jogador, a gente definiu aqui os critérios que você já deve ter visto aí pelo vídeo. Mas de fato a gente vai ter que agora arrumar na bala. E a bala vai ser um critério que vai ter bastante coisa. Pelo menos, né? No conceito de velocidade e tudo mais, a direção do projeto que a gente vai. A gente já montou no caso, né? Mas aqui a gente vai definir então um Sport para a var Speed. A gente vai definir aqui, por exemplo, como velocidade padrão 700. Uma velocidade até que bem justa para uma bala, né? Faz mais sentido o personagem ser mais lento que uma bala. Uma direção, de fato, né? Que a gente acabou colocando ali já no outro código, né? Que a gente definiu aqui como... tinha definido o código como direita, né? Aqui a gente vai definir como esquerda. Left.
E depois nós vamos ter uma nova função, né? Uma nova função de Physics Process para justamente ser um processo meio que adotando o conceito físico da parada, para assim dizer. Que é uma função que acaba sendo usada bastante para você mexer com projetos, movimentação, tudo mais, toda essa parte que de fato o Godot acaba utilizando, né? Então a gente vai definir aqui uma posição, e nessa posição você vai estar definindo basicamente não só a direção, né, como também a velocidade de fato do projétil, né, que a gente acabou definindo ali em cima, né, como speed. E isso a gente também multiplica pelo delta, que é basicamente o que vai ser enviado, né, para essa função, né, de fato o parâmetro dessa função. Podendo ser ela, de fato, a movimentação até do boneco quando ele estiver andando, né, porque de fato isso pode de fato fazer uma diferença ali. A gente vai, além disso, remover quando sair de longe, ou seja, a gente vai definir um length para quando estiver muito distante. O tiro, de fato, né? A gente vai estar definindo aqui, a gente vai estar saindo aqui, a gente vai dar um free, que basicamente vai estar removendo aquele item, né, da tela. Não só removendo da tela, mas tipo, meio que tirando dali para dar uma liberada na memória, não travar a memória de fato, né, para não ficar muita coisa. E onBody, a gente vai estar usando essa função aí para justamente, né, definir se ela deveria ou não sair da tela, né. Se ela sair, tipo, se ela estiver ainda na tela, ela vai continuar livre. Se ela sair da tela, ela vai sair, ser apagada. Então, entered, body, que é free. Acho que aqui foi. Aqui no var_bullet, deixa eu dar uma olhada. Sim, claro, eu acabei cometendo um erro aqui. Tá, agora tá certo. Enfim. Salva ambos. E antes de mais nada, você precisa vir aqui no bala, você precisa vir aqui no TSN, né? Aqui. E você, antes de mais nada, precisa colocar também o script aqui embaixo, né? Precisa colocar. Agora sim, apertando F5, nossa tela, a gente vai estar novamente naquela mesma tela lá onde a gente estava, né? Só que agora, é claro, a gente vai poder fazer disparos. Então, como a gente havia arrumado ali, né? A gente vai poder dar os tiros para a esquerda, a gente vai poder dar os tiros para diagonais, para a direção onde o personagem vai basicamente estar olhando, né? Então a gente pode dar vários disparos aqui. E como a gente colocou aquele íconezinho lá da balinha, né? Ela vai acabar saindo a balinha ali, de fato, no nosso ícone. Bem divertido, bem legal. De qualquer forma, esses são basicamente só os critérios básicos, assim, para movimentação, para adoção do bonequinho, de fato, né? Pra gente continuar nosso código até de fato desenvolver o jogo. São conceitos bem básicos, são conceitos bem simples ainda, mas que de fato tem um certo peso bem grande, né, quando está desenvolvendo o jogo. A ferramenta Godot não é uma ferramenta tão difícil, é uma ferramenta que você consegue de fato aprender bem rápido assim. Eu estou aprendendo ao longo desses vídeos também, né, como de fato desenvolver essa ferramenta. É um tanto quanto desafiador, é um desafio que você acaba colocando a si mesmo, né, desenvolver um jogo. E honestamente é bem divertido você estar fazendo de fato essa tarefa, de fato buscando desenvolver esse desafio, né. E com relação já aos critérios básicos, né, do jogo, é basicamente isso, né? Pelo menos a aumentação de personagem do tiro já são os conceitos mais simples, né? Você basicamente desenvolveu toda a parte do player ali só de ter feito essa primeira parte do tutorial, por assim dizer, né, desse jogo. Então, é claro, né, acho que por enquanto a gente vai estar encerrando por aqui. Na próxima cena, né, no próximo vídeo, de fato, o André vai estar ensinando como de fato coloca os sprites melhorados ali, ele vai estar mostrando como se faz isso, como coloca as músicas, como de fato dá uma arrumada ali nas coisas. E é isso, basicamente, por enquanto, a gente vai dar esse tchauzinho por aí. Muito obrigado.